Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal do YouTube, Thiago Salvador aqui com vocês. E hoje eu vou trazer um tema que ele é muito interessante para donos de ótica e para filhos de dono de ótica, são os sucessores da sua empresa. Existem muitas empresas com problemas de sucessão. Eu tenho certeza que talvez quem já é mais antigo de ótica sabe que a ótica ela sempre proporcionou uma vida de ouro pra gente. Talvez aquele melhor videocassete, talvez aquele melhor toca-disco, talvez aquele melhor ponto na cidade. Uma pessoa realmente reconhecida, como eu via muitos filhos de dono de farmácia na minha época. Sou natural de Itapetininga, interior de São Paulo. Eu nasci e fui criado dentro de uma ótica e hoje, aos meus 42 anos, eu trago algo para você que realmente pode trazer uma força interna para você continuar com muita vontade, muito foco nesse mercado. Mas você quer entender sobre o mercado que pode se chegar a margens acima de 50% de lucro, talvez esse vídeo, essa história possa ser interessante para você. Imagina só uma infância numa cidade no interior, uma família focada apenas em um único negócio, ótica. Ter acesso às melhores marcas, às melhores grifes, os melhores fornecedores. Os melhores players estavam jogando junto com a gente. Apenas 50 empresas no Brasil conseguiam chegar nesse nível. E eu tive uma vida muito boa, muito bem alinhada. E minha mente, ela pôde, durante esse tempo, usufruir de muitas coisas positivas na ótica. Os sintomas que hoje um empresário sente, lá atrás era muito diferente. Lá atrás, o funcionário era o bater cartão, era o cobrar, era poder ser duro, ser incisivo. Antes, você respeitava o seu lugar de trabalho. Era uma construção, era um legado. E até o ano de 2005, 2007, nós estávamos abrindo uma loja conceito no Brasil, com lounges de atendimento. Nós ainda nem trabalhávamos com comissão de vendas. Assalariados, focados em se desenvolver tecnicamente, aprender a ótica, destrinchar a ótica, saber tudo sobre as patologias, laboratório próprio. Imagine naquela época, sentar na frente de uma câmera, ler um texto, gravar um vídeo, roteiro, treinamentos, toda a parte de patologia, miopia, hipermetropia, não existia inteligência artificial. Hoje você quer saber sobre miopia? Você entra dentro de um olho e, se você quiser, você passa o dia inteiro navegando lá, aprendendo tudo dentro dele. Hoje você pode pedir ajuda de uma inteligência artificial e você lê a sua receita. Naquela época, você tinha que correr lá para o gerente e, dependendo do bom humor dele, ele ia dar uma boa orientação. Um vendedor de ótica levava 2 anos para se formar. Há pouco tempo atrás, 2 anos. Hoje em dia, forma-se em meses um profissional óptico, tendo um bom líder. Imagina só tudo que você sentia naquela época, que você liderava o cliente. Ele te obedecia, chegava a receita e você executava ali um serviço. Aquilo lá era mágico. O cliente não saía para pesquisar. Era você e mais um. Era uma competição de dualidade. E o que faz com que você não sinta mais nesse jogo de uma competição gostosa? Porque o jogo da vida é competir, senão ia ser muito chato. Só que os tempos mudaram. Sendo você antigo ou sendo você novo, no mundo moderno, o conhecimento técnico, nós estamos empatados. As histórias mudaram, só que os sintomas continuam o mesmo. Você não consegue ter um controle do seu time, o líder manda mais do que você na empresa, o líder quer crescer e às vezes você não sabe como lidar com essa situação e quem pode te ajudar, quem pode te defender. Não contavam com minha astúcia. Esse mercado vai crescer muito, só que nós teremos que lidar com pessoas.
E as pessoas, elas precisam ser administradas. E quem tem dificuldade em lidar com pessoas, tem dificuldade em ser um comerciante. Se você não se dá bem com a sua equipe, você não se dá bem com ninguém. O seu cliente talvez está recebendo seu mau humor. Ou se não está recebendo do seu funcionário, porque você não está sabendo lidar com ele. Sintomas que eu vejo dentro de óticas é que contratam funcionários novos, jovens, cheio de esperança, cheio de vontade, só que a empresa ainda continua com as técnicas antigas, tentando colocar na cabeça de um funcionário novo. Ou tentando pegar o antigo e colocar as técnicas que você nem sabe às vezes qual é a técnica nova. E aí nesse momento que desbloqueia essa, como é até o nome da empresa, da minha família, essa terceira visão, chamaremos assim, nesse vídeo. Para você ter uma visão de fora do seu negócio. Os pilares que fazem com que você mantenha essa empresa sempre à frente, sempre avante. E eu vou citar elas aqui para você se sentir abastecido nesse vídeo de informação que vai fazer você abrir os olhos para esse mercado. O primeiro, um comerciante que não conhece, não tem a competência para lidar com as pessoas, ele fica à mercê do outro, porque é uma dança. Para a pessoa se sentir bem na sua empresa, você tem que ter uma cultura boa. Mas, Thiago, todo mundo fala de cultura. O que é cultura? Cultura é o que você vive, você com a sua esposa, você com o seu gerente, você com os seus funcionários, é uma cultura. Como a gente fala, quais são os assuntos, os pensamentos, as conversas são positivas, são sempre de crescimento, sempre jogando para baixo, sempre reclamações. As pessoas com quais você fala dentro da cultura da sua empresa. Se um casal ele não tem uma boa convivência em casa, ele vai refletir isso na sua empresa. Por isso que conhecer as pessoas liberta. E você construir uma cultura e uma liderança para você. A gente sempre pensa, durante todos esses anos de ótica, que o outro precisa ser treinado. E quando foi a última vez que você foi treinado? Que você foi liderado por alguém, que você aceitou um novo caminho adicionado ao seu, como um líder tem que ser, lá na frente, puxando o time. Não é o time puxando sua empresa, é você puxando a sua empresa junto com o time. E aí, voltando um pouco na história de família, que é o segundo pilar, que é o marketing, são já 37 anos de história, gente. Poucas empresas CNPJs passam no Brasil de 5 anos. Eu tô falando quase... Eu tenho 42, então você já tem noção que durante uma jornada de vida, uma empresa sempre crescente, sempre adiante, desenvolveu uma potência em marketing, posicionamento, TV, distribuição em massa, porque quando você cresce, se torna algo magnético, você acessa um marketing que vai muito além do que a gente tem. Hoje em dia, democratizou para o comércio o tráfego pago. Muitos chegam até mim, o tráfego é resultado. Sim, ajuda, tudo que expor a sua marca é importante. Só que a forma correta como fazer esse marketing. E como democratizou, todo mundo tem acesso. Qualquer R$100 vira um impulsionamento. Então, em diferença competitiva, você continua ainda preso num sistema do outro, que é as redes sociais, como você está me assistindo aqui. E de um outro lado, volta de novo para o lado de pessoas. O marketing é um novo marketing para se trabalhar dentro de ótica, de captação, que envolve tudo isso e mais um pouco, para o resultado de lucro no final ser maior. Porque não adianta estarmos com o markup. Markup é a margem de lucro, só que com aumento de custo de aquisição do cliente. Aluguel está maior, salários maiores todo ano, todos os pagamentos, impostos, sempre está subindo. Quando foi a última vez que você alterou a tabela de preço dos seus produtos? E talvez para você crescer, você tem que comprar uma marca que tem um valor mais alto e não consegue construir uma marca de valor. A primeira marca de valor nesse invólucro do marketing é você. Depois a sua loja, depois o seu atendimento. Quando você desenvolve algo assim, você tem algo único e exclusivo. E as pessoas investem muito em serviço. Foi a época que a armação era cara. Foi a época que a lente era o caro. Agora vai chegar a época
que eu aprendi com meu grande amigo Valdir Paz, da OWP Educações, numa palestra que ele se levantou e colocou essa referência. Eu quero deixar em nome dele. Vocês vão ver que quem tem serviço vai ser o rei. E é exatamente sobre o rei que eu trabalho. Razão, emoção e intuição. Quando você tem os seus pensamentos alinhados, positivos com o que você tem que fazer, você tem resultado. Quando você tem as emoções alinhadas com o seu propósito, você consegue sentir mais a vida. E quando você tem as práticas corretas para você fazer tudo aquilo que tem na sua cabeça e no seu coração, você vai se sentir íntegro. Nós estamos aqui retomando o compromisso do YouTube com você. Se você chegou até aqui esse vídeo, que é uma pessoa com muito interesse em tudo que eu tenho para falar. Se você deixar o seu comentário, se você deixar a sua curtida, se você mandar às vezes para um outro amigo, dono de ótica, olha só tudo que está falando, uma tomada de consciência para vocês se divertirem, entreterem e se transformarem aqui no nosso canal. Porque a partir de agora você vai iniciar uma caminhada unindo essas três forças que vão fazer com que você se sinta mais íntegro na sua ótica, mais seguro e mais feliz. E se você gostou disso tudo, esse nosso papo valeu muito a pena. E contarei alguns outros momentos sobre a minha história, mas que essa história hoje já possa fazer uma grande diferença na sua vida, da sua família e da sua empresa.